Aí, certinho. Queridas e queridos, então, eu sou professora do IFAR desde 26 de dezembro de 2016, mas então eu conto 2017, porque, né, entre Natal e Ano Novo é aquela semana meio morta, que a gente não faz quase nada. Eu sou professora de artes da instituição, sou licenciada em música e sou mestre em educação pela UFSM, ambas as formações. Oi, professor Félix, tudo bom? Já te deixo falar com a turma, se for o caso. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de metodologia científica, que é uma disciplina que vai acompanhar vocês por toda a vida acadêmica de vocês. Quem fizer graduação vai acompanhar toda a graduação, quem for para pós vai acompanhar a pós. Quando vocês forem publicar como professores artigos, vai acompanhar vocês. Quando vocês forem ler artigos, livros ou livros que vocês publiquem, vai acompanhar vocês se for um livro científico. Então, é uma disciplina que vai acompanhar vocês. Daí vocês vão pensar, oba, então nós vamos ver uma disciplina muito motivante. Não, gente, é chato pra caramba, tá? Já vamos desmistificar aqui, metodologia científica é chato pra caramba, porque ela é cheia de regrinhas, é colocar o texto numa caixinha. Então, ela não é a coisa mais legal do mundo. Vamos começar dizendo por aí. Eu vou mentir de vez em quando para vocês, mas dessa vez eu não vou mentir. Só que ela é importante pelo seguinte: pensem, imaginem, vou aproveitar para você estar salvo em PDF, tá? Mas imaginem que eu sou mais sem noção do que eu já sou, e daí eu resolvo, se meu computador resolver funcionar, que eu quero usar uma letra bonita no meu texto. Aí eu vou lá e ao invés de usar o Arial que eu estou usando, eu vou lá e resolvo usar Black Ladder. Vamos lá usar um Black Ladder. Aí eu resolvo centralizado ou à direita, porque eu prefiro essas. Vai ficar muito pior de ler, fica mais difícil de entender, fica menos organizado. A metodologia, então, a parte das normas, ela vai servir para ajudar a gente a ter um texto mais organizado e mais claro, o que com o tempo vai ajudar vocês a ler mais rapidamente, né? Vocês vão ganhar tempo com textos melhor, quanto mais organizado, mais vocês ganham tempo lendo. Ajuda a gente a evitar cópias indevidas, as questões de plágio, porque a gente tem meios de utilizar os trabalhos que nos embasam sem incorrer em plágio, sem cometer plágio. E a gente tem... e ajuda a gente a se organizar. No começo, a gente precisa de um tempo para colocar tudo na cabeça. Mas ela ajuda a gente a se organizar de um jeito que ela vai tornando mais prático a forma de escrita e de produção científica e de consumo de informação científica também. Essa é a ementa, é o que diz lá no PPC de vocês, depois eu vou mostrar o PPC para vocês, mas lá no PPC diz que são esses 7 tópicos que a gente tem que ver em 36 horas de aula, que no período presencial seriam divididas em 18 encontros, mas agora vão ser divididos em 8, que eu vou propor para vocês como. A gente deveria usar toda essa bibliografia, mas, aqui ó, saiu 2 do lugar, inclusive. Mas aqui já vai servir de exemplo, depois eu corrijo lá. Percebam, ó, se eu tô lendo com pressa, esses 2 que saíram do lugar vão servir de exemplo para aquilo que eu estava falando de facilitar a leitura. Eles já se confundem com os anteriores. Então, se eu tenho tudo organizado, por mais que aqui esse símbolo, esse marcador não esteja dentro das normas, mas se eu tenho tudo organizado, eu já consigo ler melhor e compreender melhor a informação, mesmo que eu só passe o olho. Essa é a ideia. Aí o professor Félix vai conversar conosco, porque nós temos um cronograma, mas esse cronograma pode ser alterado, tá? O prof. Félix quer falar com eles agora ou mais tarde? Pode ser agora, Mariane, quando for melhor para ti. Então pode ser agora, daí a gente depois eu já continuo com eles. Certo. Oi, pessoal. Desculpa, Mariane, em interromper a tua aula rapidamente. Já são poucas aulas, né? Ainda o professor interrompe as poucas que tem. Desculpa. Mas assim, pessoal, a gente tem aula nas segundas e na terça, né? E a professora Mariane dá aula na quarta. Eu tô com um pequeno probleminha de horário, porque eu tenho 2 orientandos de estágio 2 e os horários que eles têm disponível
porque eles têm todas as noites cheias, assim como vocês, são as aulas de estágio que são na segunda e terça. E daí a minha sugestão é trocar com a professora Mariane. Eu queria saber se alguém tem algum conflito de horário, por exemplo, de trocar a minha disciplina com a da professora Mariane, a segunda com a quarta. Porque daí eu consigo dar aula terça e quarta, as duas juntas, que nem eu estava dando, né? Eu dava segunda e terça, daí eu fico dando terça e quarta, e ela dá aula na segunda. Alguém tem algum problema com isso? Dos presentes, claro. Creio que não tem ninguém contra. Pronto, então Por mim, calha pode agora. pra mim é bem tranquilo. Certo. Eu fiquei de responsável da turma, eu posso entrar em contato no grupo e ver, mas creio que não. Certo. É aquele, ou fale agora ou cale para sempre, né? Pronto. É que nós estamos com. A Emanuele estava me contando que nós estamos com uma defasagem de participação de alunos nas primeiras aulas, nos primeiros encontros síncronos. Então, pode ser que ela tenha que consultar por isso, né? Manu, vou chamar de Manu, então, já que tu deixou. Não, é que assim, ó, acho que não tem problema, não. Porque se não participa na segunda e na terça, e na quarta não tem que dar satisfação, né? Não tem que opinar. Quem tá aqui não achou nada contra, Ruim. então não Pronto. sei. Tem esse Não, detalhe. eu acho que Não o posso principal discordar. seria a situação se tivesse algum aluno repetente, né? Que está repetindo a disciplina, e daí acaba que pode ter algum conflito de horário com uma disciplina do quarto semestre, né? Mas acredito que não seja essa situação. Acredito que acabaram que todos foram aprovados na disciplina no Eu último. sei que tem uma que tá reprovada na tua disciplina, só que essa Ah, eu tá. faço dar um jeito porque ela mora do lado da minha casa. Pronto, então tá certo, então. Então ficamos combinados assim. Eu vou falar com o professor Carmo, com a professora Monique, para eles alterarem lá no SAP, tá? E daí a gente troca, a professora Mariana então fica com a segunda, e eu fico com a terça e com a quarta, respectivamente, tá certo? E daí eu vou. Tá, eu também tenho que. Agora eu vi teu cronograma aqui, Mariana. Me lembrei que eu tenho que alterar o meu também. Então, daí nós alteramos, então eu já deixo avisado ali, já modifico depois dessa aula, Certo. para que eles tenham um cronograma certinho. Fico na segunda, então, Félix. Isso fica na segunda e eu fico com a terça e a quarta, 2 dias consecutivos, assim, para a Beleza. gente não ficar com uma lacuna no meio, né? Tá certo. Combinadinho. Obrigado, Mariane. Muito obrigado, viu? Desculpa É, incomodar. não, Tchau, não é incômodo. Fica bem boa tranquilo. aula, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Aí tá certo. Então, gente, as datas desconsiderem, porque as datas vão mudar todas. Mas qual que é a ideia? Semana passada a gente teve aquela semana de acolhida. Hoje a gente vai trabalhar essa apresentação e eu vou trabalhar com vocês o conteúdo sobre tipos de conhecimento, que é um conteúdo mais breve, assim, e a gente vai ter como exercício um fórum. Só depois a gente tem que cuidar que fórum não aparece na lista de exercícios, mas eu vou mostrar lá no Siga para vocês. Inclusive, deixa eu voltar minha página do Siga, que daí a gente já vai vendo. Aí a gente vai seguir, vai trabalhar ética no conhecimento científico, aí vai trabalhar planejamento e elementos da pesquisa, normas técnicas da escrita científica, gêneros acadêmicos científicos, vai começar aqui, vai terminar na próxima aula, porque a gente vai ver a diferença de artigo, relatório, projeto. Já te deixo falar, Emanuele, só um pouquinho. Classificação de pesquisa, revisão dos projetos e apresentação. Ah, aqui, essa aula a gente também, também vou ter que conversar com o professor Alexandre, tá? Eu não tenho certeza que vai ficar, mas se eu precisar revisar os projetos de PEC de vocês, então a gente vai dedicar essa aula para vocês concluírem os projetos. E daí faremos uma avaliação final. Qual que é a ideia? Aí vem o lado Prof. Mari Sincerona com vocês. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente tenha essa aula de avaliação final para caso a gente atrase algum conteúdo. Então, a gente tem uma aula ali para atrasar. Que no sábado letivo, se a gente tivesse em sala de aula, eu falaria baixinho isso para vocês, mas agora vai ficar gravado. Ninguém vai olhar minha aula depois, fora vocês. Se vocês não se importam, a gente trabalha todas as nossas atividades durante a semana e eu registro o sábado letivo com alguma atividade daquela semana. Eu conto a atividade da semana como sábado letivo. E aí, toda semana nós temos uma atividade menor para vocês não terem uma avaliação lá, 8 de dezembro, uma avaliação com todo o conteúdo enorme. Por quê? Porque metodologia científica, como eu falei para vocês, ela vai perseguir vocês,
tá? Vocês têm, todo semestre tem PEC, então a partir de agora vocês vão tendo que entregar o projeto, daqui a pouco vocês têm relatório de estágio, daqui a pouco vocês têm TCC, então vocês vão usar isso. Não, o objetivo da minha disciplina aqui não é que vocês decorem nada, é que vocês tenham, que vocês salvem uma pastinha para quando vocês precisarem, vocês busquem lá um trabalho de vocês, que vocês montem um portfólio, um arquivo. Ah, eu não lembro como é que se faz citação longa. Eu vou lá e olho. Eu não lembro como se faz citação direta curta. Citação indireta, citação de citação, como é que eu uso nota de rodapé, qual é a fonte do título, qual é a fonte do corpo do texto, como é que eu posso indicar a instituição do autor, que autor vem primeiro, que autor vem por último. É esse o objetivo. Manu, tu quer falar? Eu só ia perguntar se a PEC 2 seria a sua responsabilidade. A PEC 2 vai ser com o professor Alexandre, salvo engano. Mas, Por que dessa vez não vai aparecer o fórum nas atividades? Semestre passado o apareceu. fórum, então, não apareceu? Apareceu? Alguns sim. Pelo menos os que eu respondi apareceu. Então, eu estou falando para vocês, mas muito da minha experiência com o médio, daí às vezes eu misturo, vocês podem me corrigir se eu falar. O que acontece? A pessoa entra no SIGA, e daí, quando vocês entram como alunos, vai aparecer uma lista de tarefas a fazer, né? Os alunos do médio não fazem isso aqui, ó, clicar na disciplina. Eles vão só na lista de tarefas, às vezes. Daí, se você não clica na disciplina, eu ainda vou colocar as outras aulas, né? Porque tem esse problema do horário. Mas daí, na disciplina, aparece tudo o que o professor disponibilizou para aquela disciplina. No caso de vocês, sempre vai ter, já te deixo falar, tá, Hilda? No caso de vocês, sempre vai ter as instruções da aula, o arquivo dos slides, e depois, ou o texto de referência, depois eu vou colocar o vídeo, essa gravação disponível, e a atividade. No caso de vocês, são 2 fóruns essa semana. No caso, mais para frente, eu não consegui colocar nessa aula, mas vou mostrar numa turma antiga. Se tem algum conteúdo que vocês podem ter um material extra, caso a pessoa queira estudar, ou caso a pessoa queira ter um arquivo ali, queira ter material de referência, aí o que a gente faz? O que eu faço? Eu vou colocar um arquivo escrito para saber mais, como esse aqui, da disciplina do ano passado. Esse primeiro vai ser exatamente igual esse aqui, ó. Então, vai ficar, no final vai ficar assim. Não, esse aqui não tá bem certinho. As instruções da aula, ou em vídeo, ou em vídeo, ou em arquivo PDF escrito. Os textos da disciplina, o vídeo da aula, os textos complementares da disciplina, e se vocês tiverem um texto extra que complemente, mas que não seja obrigatório, ele vai vir com a marcação para saber mais antecedendo. Então, esse texto quer dizer que não é obrigatório, mas que pode ser útil para vocês, em algum trabalho, em alguma atividade. Hilda, pode falar, querida. Não, só complementar. Realmente, para a gente não aparece como atividade ali, Manu, sabe, o fórum. Ele aparece como atividade para ser feito, mas tem que entrar na disciplina, ele não aparece na página inicial ali como atividade. Naquela primeira agenda de vocês, né? Isso ele não aparece realmente, tem que tomar esse cuidado. Ah, sim, é que eu entrava direto na sala, nem ia por ali, então. Ali ele não aparece, por isso que tem que tomar esse cuidado, eu acho. Perdão, Não tem porquê. O que eu recomendo para vocês, agora é conselho de amiga, que vocês mantenham, claro que, vejam, eu dou aula dessa disciplina, então vocês provavelmente não vão ter uma pasta assim, né? Mas que vocês mantenham uma pasta com arquivos que podem ser úteis. Vocês todos têm o e-mail institucional, o e-mail de aluno. Então, vocês podem usar o próprio drive do e-mail e deixar salvo ali, que nem ocupa espaço no computador. Porque, às vezes, até, no meu caso, né, que sigo perfis do Instagram sobre o assunto, e ninguém quer saber.
Depois você fala disso. Então, vai salvando, eu vou salvando imagens. Essa biblioteca, quando eu preciso de alguma coisa, fica muito mais fácil do que eu ir procurar na internet toda de novo. Vou parar tudo de novo. Aqui um exemplo de citação longa. Então, quando eu quero, eu já vou aqui, já tenho essa citação. Nesse sentido, que é a minha sugestão para vocês. A minha ideia para essa disciplina, que a gente monte um guia de materiais mesmo, tá? Então, é isto. Alguma dúvida mais? Não. Prof, então a sua avaliação vai ser também junto com a PEC, é isso? Uma das minhas avaliações vai ser junto com a PEC. Além da PEC, nós vamos ter... muito obrigada, Euda, tu me lembrou de uma coisa importante. Eu vou contar, eu não vou fazer a chamada de vocês, porque eu uso uma extensão do Google que faz a chamada automaticamente, de quem está no momento presencial, e além disso, eu vou contar os acessos à disciplina e a resolução de atividades. Acesso porque, né, gente, vocês, por exemplo, vão ter que acessar para fazer o fórum, esse tipo de coisa. E a realização das atividades. Mas vão ser atividades simples, não se apavorem, não se assustem, porque a gente começa bem devagarinho mesmo para a gente ir se ambientando e vai fazendo as atividades à medida que... para não ficar pesado no final, para vocês não ficarem dependendo de uma única avaliação e para vocês poderem recuperar mais fácil. Eu trabalho com pesos, então vai ser a minha avaliação sempre vai ser avaliada de 1 a 10, a nota de vocês de todas atividades, de toda atividade será de 1 a 10, só que elas terão pesos diferentes. Por exemplo, esse fórum, que é a apresentação e depois o de apresentação eu não vou pontuar, mas seria interessante, gostaria que vocês respondessem. O fórum com a atividade do dia vai ter peso 2, mas se vocês têm um questionário mais fácil, mais simples, assim, barbadinha, 4 questões com umas alternativas absurdas, assim, daí vai ser peso 1. Mas se é um questionário mais difícil, um questionário de 10 questões, confuso, assim, daí a gente põe um peso 3, 4. O artigo da PEC, que é uma coisa que vai levar quase o semestre inteiro, vai ter peso 5, provavelmente. Então, a gente vai trabalhar com pesos, mas a nota de vocês vai aparecer de 1 a 10. Se vocês tiverem alguma dúvida que for surgindo ao longo da aula, vocês podem me contatar tanto pelo e-mail quanto pelo celular, pelo WhatsApp, ou por mensagem, ou seja lá. Ou pelo Siga também. O Siga tem um módulo de mandar mensagem, eu também posso atender vocês por ali, tá? Qualquer uma das alternativas é válida. Te respondi, Hilda? Ou ficou alguma dúvida ainda, querida? Não, sim, respondeu, obrigada. Tá bom. Mais alguém? Eu sou ligada, vocês devem ter visto que eu sou ligada não é nem 220, é no 660, então tem dias que eu tô lerdinha, tem dias que eu tô acelerada. Se eu tiver muito acelerada, vocês podem me pedir para ir mais devagar, tá? O importante é vocês aprenderem. Essa aula, como a gente está começando bem, para a gente começar bem tranquilinho, a gente vai falar de tipos de conhecimento. A gente tem vários tipos de conhecimento e, na verdade, todos eles são válidos. Todos eles têm a sua importância, mas cada um deles tem o seu lugar adequado. Tem o seu espaço de existir. Nessa aula, a gente vai trabalhar com 4. Vocês podem ver esse conhecimento em aulas, em cursos de filosofia, a gente veria mais aprofundado. Mas eu não vou tomar tanto tempo, mas né, o que importa para a gente é ver esses 4. Enquanto ele carrega ali, eu vou falando para vocês. A gente vai ver nessa aula o filosófico, conhecimento religioso, conhecimento empírico ou popular e conhecimento científico.
qual que é a diferença entre eles? O conhecimento religioso é aquele que eu baseio na fé religiosa, seja ela cristã protestante, cristã católica, cristã pentecostal, ateísta, judaica, muçulmana, de alguma religião afro-brasileira, espírita, não interessa qual a religião. Todas elas vão trabalhar com um conhecimento baseado na sua fé. Então, esse conhecimento, ele é baseado nos dogmas e nos princípios e nas crenças dessa religião. O que não quer dizer que esteja certo ou errado, mas ele depende dessa crença. E não necessariamente, nem todos os dogmas, todos esses conhecimentos podem ser comprovados. Isso quer dizer que seja um conhecimento incorreto? Não. Quer dizer que ele é aplicado dentro desse contexto. Assim como o conhecimento filosófico vai ser aplicado sobre conjecturas, pensamentos e reflexões sobre a vida e a existência, sobre questões, geralmente questões imateriais e subjetivas, ou seja, questões que não são tão, não é pragmático o termo correto, mas questões que não são necessariamente aplicáveis na prática, vistas na prática. Muitas vezes eu vou seguir um exercício de lógica que vai me levar a uma ponderação, a uma conclusão. E essa conclusão vai ser um conhecimento filosófico. O sentido da vida, de acordo com algum filósofo, ou o significado de verdade, o significado de democracia, as estruturas políticas, dentro de se eu parto desse princípio de conjecturas e pensamentos que me levam a uma conclusão, mas só por eu fazer essa linha de pensamento, é um conhecimento filosófico. Por sua vez, o conhecimento popular é aquele que está ao nosso redor, que a gente vai ter do dia a dia, das nossas interações com a família, com os nossos conhecidos, das nossas observações do dia a dia, do nosso trabalho, da nossa experiência. E aí, o que a gente muito confunde é que às vezes a gente pensa, tá, mas esses 3 conhecimentos, eles não são tão importantes, porque eles não têm o mesmo valor, a mesma construção do conhecimento científico. Mas, na verdade, muita coisa do conhecimento popular, do filosófico e do religioso, eles vêm sendo montados através de gerações. E aí eles vêm sendo construídos, então eles têm uma base, sim, só que não é uma base que a gente vai ver tão claramente como o conhecimento científico. Eu dou sempre o mesmo exemplo nas minhas aulas. Como é que vocês curam uma gripe? Eu tomo chá de limão, gengibre e mel. É isso que eu faço. Ou aqueles chazinhos, remedinho em pozinho, às vezes misturo também. O que vocês fazem? Paracetamol. Paracetamol. Daí vai curar todos. O que mais? Quem mais tem algum exemplo? Os idosos falam repouso e caldo de galinha. Repouso, caldo de galinha, canja de galinha. Mais alguém tem algum exemplo? Os meninos são tímidos nessa turma? A minha avó ia dizer que alho, mel e cachaça também cura gripe. Ou mel, canela e cachaça também. Cachaça e guaco. A minha avó conversou com a avó da Manu, então, porque... Maria. A tua também. O que acontece? Muitas vezes não se tinha conhecimento e se tinha pouco recurso. Então, se usava o que tinha na mão. Por que a cachaça? Porque a cachaça tende a dar um suador na pessoa e subentende-se que como com febre a pessoa não sua, então vai dar aquele suador e a pessoa vai teoricamente, estar melhorando da gripe, ou vai ter uma ressaca, dependendo de quem for dar o remédio, né?
Mas são coisas que muitas vezes funcionam. A Hilda falou ali do caldo de galinha. Há um tempo atrás, a canja de galinha, alguns pesquisadores estudaram o que fazia na canja de galinha melhorar. Ou o que faz no chá, por que o paracetamol. Então, eles são conhecimentos que se conversam muito. Eu posso, inclusive, usar esses 3 conhecimentos para transformar num conhecimento científico. Eu posso pegar lá e ver, olha, da minha sala, das 3 alunas que falaram, 2 têm vó que usam cachaça com algum aditivo. Por quê? E daí eu posso transformar isso num conhecimento científico. Não, mas não necessariamente eu preciso. Como é que a gente pega uma gripe? Tomando chuva, ficando... Eu ia dizer, quando tomamos chuva, gelamos os pés. Hilda, o que você ia dizer, querida? Quando o sistema imunológico está baixo, né? Quando a gente está debilitado e tal. Como é que vocês aprenderam isso? Vivenciando. Exatamente. Então, o conhecimento popular é esse que a gente tem. O fato dele ser popular, dele ser empírico, vindo da experiência, não quer dizer que ele seja falho. Então, eu vou lá saber que o meu sistema imunológico cai, mas vou saber também que se eu tomar chuva, provavelmente se eu tomei chuva e gelei os pés, eu vou ter alguma coisa ali no meu sistema que vai mudar e que vai me fazer pegar gripe. Eu posso articular, mas eu posso saber simplesmente que se eu pegar chuva e gelar o pé, pode ser que eu pegue uma gripe. E tá servido, tá tranquilo. Eu posso saber que se eu tô com muito frio e esquentar minhas mãos e meus pés e minhas orelhas, eu me aqueço. É um conhecimento popular. Que se eu usar bicarbonato só de vinagre na roupa branca, ela clareia. São conhecimentos que a gente vai desenvolvendo no dia a dia, que se eu salgar demais a comida, se eu salgar demais a comida e pôr uma batata, eu tiro sal. Ou que se eu pôr sal na água do macarrão antes dela ferver, ela demora mais para ferver. São conhecimentos do dia a dia que podem ou não ter um fundo científico, tá? Então, o conhecimento popular é esse. Eu posso pegar qualquer um desses 3 conhecimentos, como eu falei para vocês, e transformar num conhecimento científico. A bolinha... tá, eu não estou na aba certa. O que acontece? Qual é a diferença? Se eu for transformar em conhecimento científico, eu tenho que elaborar uma forma que eu consiga estudar esse fenômeno para entender de forma aproximadamente, pelo menos, o que é sistematizado, ou seja, com uma ordem correta, com uma lógica compreensível, com pensamento crítico e preferencialmente de uma forma que ou outros possam repetir essa sequência ou possam compreender essa sequência. A conclusão que eu vou chegar é o conhecimento científico. É essa a ideia. Então, aqui tem algumas diferenças, mas a gente não vai entrar hoje exatamente nelas. Eu vou depois explicar num Para Saber Mais, tá? Mas eu quero trazer para vocês, eu quero destacar para vocês ali do conhecimento científico que ele é falível e aproximadamente exato. Por quê? Por mais que a gente construa, hoje a gente vai desconstruir algumas coisas, por mais que o conhecimento científico ele seja embasado, ele tenha um estudo por trás, ele é um tijolinho dentro de um muro muito maior, que é o conhecimento e a cultura humanas, que não tem como não ser influenciado pelo que cerca ele. Ele é influenciado pelo redor. Então, pensem comigo, no início do século XX, a gente tinha uma corrente de pensamento chamada eugenia, que acreditava que pessoas negras, que era preciso fazer uma purificação da raça, preciso branquear a população para que uma população atingisse seu ápice de evolução. Então, as pesquisas científicas que eram influenciadas por essa corrente de pensamento, elas iam fazer medição do crânio de pessoas negras e brancas, elas iam fazer
estudos nesse sentido, assim como as produções artísticas, assim como as outras produções culturais. Então, ela não vai deixar de ser influenciada pelo meio, por mais que a gente vá tentar sempre diminuir essa influência. Também, o conhecimento, ele esbarra no que a gente sabe até ali. Alguém foi e pesquisou até aqui. Eu li a pesquisa da pessoa e consegui dar mais um passo. Alguém leu minha pesquisa e conseguiu dar mais um passo. E assim a gente vai indo. A gente não vai conseguir avançar tanto. Por isso que ele é contingente. A gente vai analisar uma fatiazinha. Vai analisar um pedaço. Então, por exemplo, eu quero analisar as relações, como se formam, como os professores de matemática aprendem a ser professores de matemática. Quais são as relações deles, os aprendizados na experiência pessoal que eles levam para a dinâmica de sala de aula. Eu não posso analisar todos os professores de matemática do mundo, eu não acabaria nunca essa pesquisa. Eu posso analisar de alguma região, de algum período histórico, que estudaram, daí eu vou determinar como que eles estudaram, eu vou determinar fatores que limitam, vou delimitar cerquinhas do conhecimento, e dentro do meu quadradinho é que eu vou pesquisar. Aí o que eu falei para vocês do verificável e do sistemático é que preferencialmente eu preciso compreender como foi o processo de construção daquele conhecimento e, se possível, verificar, fazer a experiência por conta própria. Por que eu falo ser possível? De repente eu vou estudar um período histórico e eu não tenho como repetir aquele período histórico inteiro, né? Mas pelo menos eu tenho que compreender qual foi o passo a passo que aquele pesquisador fez, e se eu quiser consultar as mesmas fontes, e se eu quiser buscar os mesmos caminhos, para eu ver se eu chego na mesma conclusão que ele. Eu tenho que ter essa parte no meu trabalho bem explicado, que seria o método que eu uso. Então, o conhecimento popular e os outros tipos de conhecimento, ele pode se tornar científico, mas a diferença é que enquanto o popular ele é superficial, ele é subjetivo, ele vem das experiências com a nossa família, a gente não precisa se aprofundar nos porquês, ele é sensitivo, não sensitivo que vocês vão receber alguma informação do além, não é isso. Sensitivo de que a gente produz ele a partir da interação com o mundo, a gente não precisa sistematizar eles, eu preciso saber que paracetamol vai curar minha dor de cabeça, ou dipirona, ou que ibuprofeno vai sarar as minhas cólicas. Eu não preciso saber qual é a ligação química, qual é a cadeia carbônica de cada princípio ativo, de cada um desses remédios, e como é que ele funciona nos meus neurônios. Não precisa saber disso, preciso saber que funciona. Então, o conhecimento popular, ele vai ser assim. Mas se eu sistematizar, se eu colocar uma metodologia, se eu contingenciar ele, fazer um recorte dele, e se eu tornar ele verificável, aí eu vou tornar ele conhecimento científico. Vamos pegar o exemplo da gripe, da canja do caldo de galinha. Então, se eu verifico quais são, separo um grupo de pessoas de uma determinada idade, e quando elas tenham sintomas de gripe, trato algumas com canja de galinha, algumas com caldo de galinha, algumas com caldo de legumes, algumas com sopa de músculo, só um exemplo, tá? Algumas com comida normal. Se eu fizer isso e tiver esses dados, eu vou conseguir transformar em conhecimento científico. Agora depende do meu interesse em cada área, né? Aqui tem duas citações que podem ajudar a gente a compreender essa ideia. A ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, porque pode ser que depois de anos eu comprove que eles não estão corretos, obtidos metodicamente, ou seja, com um método sistematizado e que são verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Então, eu não vou pesquisar a cura da gripe e do pé de atleta, que são coisas completamente diferentes. Uma doença ortopédica e uma doença por vírus. Mas posso estudar dois vírus que tenham sintomas semelhantes.
Não vou estudar a dificuldade de alunos com descalculia e com outro transtorno, e com um transtorno muito diferente. Eu vou ter uma amostra, vou ter um alvo de estudo muito amplo. Então, eu não vou conseguir chegar a uma conclusão. Por isso que eu preciso de uma mesma natureza, preciso achar um ponto em comum no objeto que eu estou estudando. Também, a ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com um objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então, contingente, sistemático, verificável, ou seja, tem que ter um método que seja organizado racionalmente e que eu saiba que vai estar, que ele é temporário, eu esteja disposto a reavaliar no futuro. Aqui são os autores que são donos desses conceitos. Como é que eu vou avaliar a ciência? Já estou acabando, tá, gente? Já libero vocês. Para eu transformar em ciência, em conhecimento, eu tenho que analisar o objetivo ou a finalidade, a função e os objetos que eu quero analisar, seja um material ou seja uma forma. Ou seja, por que eu quero analisar aquilo? Por que eu quero estudar? Qual é a importância daquilo? Aquilo é importante só para mim ou aquilo é importante para outras pessoas? É importante para o campo de conhecimento com o qual eu trabalho? A função é por que eu vou estudar aquilo? Por que eu estou... no que isso vai ser útil, vai ajudar alguém? E os objetos, o material e a forma é como eu vou fazer. Qual é o método? Quem eu vou estudar? Qual vai ser o recorte que eu vou aplicar? Como é que eu vou tornar isso verificável? Então, dessa forma, eu começo a pensar meu trabalho científico. Vocês vão achar um nome de justificativa, de objetivo geral, de objetivo específico, mas a gente vai ver isso com mais calma nos gêneros, na escrita de gêneros acadêmicos científicos. Tá tranquilo de entender até agora, pessoal? Sim. Tá, qualquer coisa vocês podem me interromper a qualquer momento. Então, aqui, no resto do material que eu preparei para vocês, vem descrito uma por uma as características do conhecimento científico, tá? Esse aqui é um material de leitura para vocês terem, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, conhecimento científico é racional, eu vou usar da razão, eu não posso simplesmente querer estudar uma coisa, eu tenho que saber se outras pessoas pesquisam, se eu tenho base de outros autores, se alguém já estudou aquilo em alguma coisa que leve àquela conclusão, que leve àquela segunda pesquisa. Eu preciso saber se aquilo tem aplicabilidade em algum lugar, se aquilo me ajuda a compreender algum fenômeno, para eu não cair, de novo, a gente tem bom senso, mas o mundo é feito de pessoas diferentes, né? E a gente nunca sabe, então a gente precisa ter essas regras para a gente colocar um limite nas coisas. Ele é objetivo. Eu não fico dando voltas e voltas. Isso tem a ver com ser contingente. Eu não vou não vou ramificar muito. A minha pesquisa vai ser um galho da árvore, não vai ser uma árvore com vários galhos. Então, eu tenho que mirar e ir para aquele meu objetivo. Meu objetivo é estudar como os professores de música se veem depois de certo tempo de prática, através do que eles contam em atividade, em escritas, em cartas que eles escrevam para mim, cartas que a gente troca. Então, eu vou ver ali como esses professores se contam. Eu posso ver alguma coisa da relação com isso, com a estrutura da escola, mas eu não posso fazer ali um apanhado histórico, filosófico, sociológico muito grande, porque eu não vou ter perna para acabar. E porque vai ficar difícil de compreender para o meu leitor. Ele é factual porque ele depende de fatos. Eu preciso analisar mais do que o que eu acho, o que que o fato me mostra, o que acontece. Se eu analiso
eu não posso manipular o meu estudo para ele chegar onde eu quero. Eu tenho que saber que analisar esses fatos, eles comprovem a teoria inicial que eu tenho, ou eles digam que eu estou errada. Pode acontecer. E é uma pesquisa válida também vocês elaborarem uma ideia inicial, uma pergunta inicial de pesquisa, e chegar lá no final e vocês dizerem, não se comprovou. Se comprova que esse fenômeno não acontece assim. Pode ser, mas eu tenho que seguir os fatos. Mesmo que eu use dados empíricos, mesmo que eu use dados subjetivos como pesquisa. Por exemplo, eu trabalho, o meu campo de pesquisa são diários, escritas de si. O que eu falei para vocês antes é mais ou menos o caminho que eu segui na minha pesquisa de mestrado. Mas mesmo que eu vá trabalhar cartas, mesmo que eu vá trabalhar diários, mesmo que eu vá trabalhar com a pessoa escrevendo sobre ela mesma, eu preciso pegar fatos que estejam ali. Eu preciso transformar aquilo em ciência. Eu não posso transformar aquilo só no que eu acho. Eu quero ver se os professores se modificam. No caso da minha pesquisa, eu queria ver se a prática diária modificava a forma como os professores queriam ser professores de música. E se isso frustrava eles ou não, e de que forma isso influenciava na aula deles. Eu vou analisar isso dentro, mesmo que eu vá ter dados que parecem de caráter mais subjetivo. Mas eu preciso, de alguma forma, transformar isso cientificamente e preciso analisar os fatos. Se um professor lá diz, não, é exatamente isso que eu queria, eu sabia o que me esperava e é isso e deu. Eu não posso dizer modifica. Então, eu preciso me ater aos fatos, mas eu vou transcender eles no sentido de que eu vou, de repente, ter um fato que não tem nada a ver com com aquela minha hipótese. Eu quero estudar como certa técnica se aplica a alunos com descalculia. Daí eu vou lá e tem um aluno que eu elaboro uma hipótese, elaboro um método. Aquele método não dá certo. Eu vou descartar. Eu vou buscar uma nova forma. Eu vou explicar por que eu descartei o primeiro, por que eu trouxe o segundo. Eu vou ver o que daquilo vai produzir, o que é relevante eu contar para o meu leitor entender, para a pessoa que está me assistindo entender, e o que não é. O que é importante ele saber para conseguir reproduzir, ou compreender o meu processo, o que não é. Eu também, eu vou me ater a esses fatos, mas sobre esses fatos, não sobre fatos que eu quero, mas sobre os fatos que existem, eu vou descrever e interpretar as experiências. Eu vou interpretar o que quer dizer cada um. Então, lá eu testei o plantio de verduras, o plantio de alface lá de uma espécie. Eu testei em solo arenoso, em solo argiloso, e em terra com diferentes pHs, e fiz essa experiência. Eu não vou dizer só que um cresceu mais e que o outro cresceu menos. Eu posso dizer que influenciou algum sal mineral ou alguma vitamina, algum adubo, algum concentrado que tivesse naquela terra, ou que a falta dele, ou que o excesso ou a falta de água, ou alguma intempérie se ele estiver exposto ao tempo, ou vou marcar que ele foi feito em laboratório se ele não for exposto ao tempo. Então, eu preciso colocar aqueles fatos, eu não passo daqueles fatos, mas eu vou trabalhar interpretando, explicando também o que eles significam, analisando eles, apontando de forma clara e precisa. Não vou tentar enrolar o menos possível o meu leitor, vou tentar evitar ambiguidade, evitar repetição, vou tentar que ele entenda exatamente o que eu quis dizer. É comunicável, eu tenho que conseguir dizer para as pessoas o que eu quis, o que eu produzi, né? Eu tenho que compartilhar, até porque, como eu falei para vocês, ele é um tijolinho no muro do conhecimento humano. Imaginem todo o conhecimento produzido em todo o mundo ao longo de toda a nossa existência, enquanto raça humana. O que a gente vai produzir é um tijolinho, mas é um tijolinho que, sem ele,
quem sabe vai se demorar para construir um outro conhecimento, e um outro, e um outro. Então, eu preciso comunicar e tornar ele disponível para que outros possam ter acesso. Verificável, a gente já falou, a pessoa precisa compreender o processo e, de preferência, repetir o processo. Ele depende de uma investigação metódica. Eu não posso chegar hoje e vou estudar se água mineral com gás dá gastrite. Então, eu vou lá, estudo com 2 pessoas que não têm de idades bem diferentes, de classe social, com hábitos alimentares, tudo bem diferente. Assim. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ter um método, tem que ter uma ordenação nos fatos, com objetos de estudo razoavelmente semelhantes. Então, eu preciso ter uma ordem nisso. Sistemático, porque eu vou organizar, sistematizar, vou ter o sistema de referência, vou ter uma teoria, vou ter uma hipótese, vou ter os dados, vou ter umas fontes de informação que vão confirmar ou não a minha hipótese. E ele é acumulativo nesse sentido, que eu construo, vai contribuir com um colega, que vai contribuir com outro colega, que vai contribuir com outro colega, e assim a gente vai construindo o conhecimento. Ele é falível, porque não é porque eu pesquisei uma coisa que aquele conhecimento está determinado, finalizado, nunca mais vai mudar. Pode ser que ele mude. Pode ser, inclusive, que se gerem novas tecnologias, que se gerem novas formas de estudar ou de analisar alguma coisa. Ele, embora a gente analise uma experiência específica, essa experiência vai falar do geral. Então, vou pegar o exemplo da água com gás. A água com gás causa gastrite. Se eu fosse estudar isso, tornar um conhecimento científico, eu provavelmente precisaria fazer uma experiência com diferentes pessoas. Mas não adianta eu pegar uma pessoa, por exemplo, que se alimenta de comida gordurosa, que não tem muito regramento dos horários de alimentação, de sono, e pegar uma pessoa que come uma alimentação mais natural, que faz seus exercícios, não porque uma esteja certa ou errada, mas porque esses hábitos vão contaminar a minha amostra do que eu quero saber, que é a tal da água com gás. Só um exemplo, né, gente? Então, eu preciso determinar qual é o tipo de sujeito, ou fazer um estudo só com pessoas com o mesmo tipo de alimentação e com pessoas com o outro tipo de alimentação, fazer grupos e comparar esses dados. Mas esses dados, eles vão se aplicar depois a um contexto geral. Eu vou saber se para as pessoas, em geral, ela vai causar gastrite. Se, em geral, ela causa. Embora eu tenha estudado dentro de indivíduos, sei lá, com indivíduos com uma dieta vegana. Eu não estou defendendo nenhuma dieta, tá, gente? Eu como carne, mas, digamos, vou estudar se pessoas veganas, quando tomam água com gás, têm mais gastrite, tem ocorrência de gastrite. Eu posso levar para um contexto geral, que a água mineral com gás pode levar a gastrite, mas, então, nesse sentido que ele é geral, embora eu vá trabalhar num contexto específico, ele vai ser pensado de uma forma mais geral. Explicativa, porque ele vai trazer os porquês, ele vai contar como é que ocorre, por que ocorre um fato, vai transformar em princípios, vai transformar em teoria. Ele é previsível porque eu imagino que vai ter uma resposta para determinada pergunta que eu faço no início, e vou imaginar também, porque eu já vou ter feito pesquisa em trabalhos anteriores, eu vou usar a característica acumulativa, vou ler trabalhos que tenham a ver, e a geral, vou ler trabalhos que tenham a ver, e vou construir uma hipótese que eu vou já prever o final, porque eu já li sobre aquilo, então eu imagino que pela lógica, mas eu vou comprovar ou não com o meu estudo. E ele é aberto, embora ele se limite às circunstâncias da época, às tecnologias, as questões éticas, as questões aos tabus, mas, em geral, ele pode estudar quase tudo que vocês quiserem, desde que vocês consigam adequar nessas características. E importante, por fim, é que ele é útil. Ele tem que ser útil, eu tenho que poder usar ele em alguma coisa, nem que seja para entender alguma coisa. Eu não posso pesquisar, eu sou a única pessoa que vou pesquisar isso. No curso que não existe mais no TSI,
Vou dar um exemplo do que um aluno perguntou. Eu quero desenvolver um programa que não existe outro. Não existe, ninguém nunca pensou nisso. Ou no nosso caso, que trabalhamos, somos da educação, eu quero desenvolver um sistema educacional ou uma metodologia de ensino que não existe. Ninguém nunca fez isso. Como é que eu vou fazer? Mesmo assim, esse conhecimento que eu circuncidei vai ter micro assuntos. Então, no caso da metodologia, ela vai ser mais centrada no aluno, mais centrada no professor, daí eu vou pegar e vou referências nesse sentido. Ela vai usar materiais concretos ou materiais abstratos, ou conceitos abstratos, eu vou pegar autores que falam disso. Ela vai usar coisas que pessoas... Nada se cria do nada. Então, ela vai usar alguma coisa nesse sentido, e ela vai... Eu preciso ter esse embasamento, inclusive, para comprovar que ela é útil, que ela pode ser usada para alguma coisa. Não posso pesquisar só porque que o meu colega é chato, tá? Isso não é uma pesquisa científica. Estou brincando, eu sei que nessa turma todo mundo se dá bem, isso não é um problema. Amores, as referências que eu usei são essas aqui. Eu vou colocar depois elas ali e vou colocar para vocês também um livro, um e-book que é gratuito da Fevale, que tem bem descrito as questões de metodologia. Mas vocês não são obrigados a ler todo o e-book, porque ele é enorme, mas vocês podem olhar no índice e consultar, caso queiram consultar para alguma coisa. Eu vou abrir para perguntas, só vou dizer que eu estou na câmera do celular, meu computador está sem câmera e eu estou com 4% de bateria, então eu vou desligar a câmera do celular, vocês me dão um minutinho só para eu ligar o som do computador, e daí a gente conversa pelo computador, tá bem assim? Tranquilo? Então tá bem, um segundinho. Um segundo não, que é aquela velha história, que já passou bem mais do que um, né? O que eu quero que vocês guardem dessa aula, meus amores? Que o conhecimento científico, ele tem uma série de características que eu preciso observar e que eu não posso pesquisar só uma coisa que eu quero. Principalmente que conhecimento científico precisa ter método. Se vocês lembrarem disso, as outras informações vão vindo. Que eu preciso ter método, que eu preciso, dentro desse método, limitar ele, que eu preciso estabelecer uma lógica, que eu preciso verificar os fatos, que eu preciso coletar dados, que eu preciso estabelecer nesse sentido. Vocês lembram do exemplo que eu dei da canja de galinha? Como que ela poderia virar um tema científico? Não. Sim? Tá, tranquilo. Vou dar outro exemplo. O que acontece comigo se minha nona, minha avó, me trouxe uma geleia de figo que eu adoro? Nem é, porque seria minha avó, porque minha origem não é italiana, e a minha avó não tá mais viva. Mas digamos que ela trouxesse uma geleia de figo, que é uma coisa que eu adoro. E ficou aquela delícia, pedaçuda, assim, no ponto, nem muito doce, nem sem gosto. E eu comi umas 5 colheres no meio de manhã, no café da manhã, mais 5 no meio da manhã, daí comi mais um pouco com leite depois do almoço, daí comi mais um pouco no meio da tarde. Daí, cansei de trabalhar na frente do computador, porque a gente quase não cansa de ficar na frente do computador, né? Aí eu comi mais um pouco, quando eu vi, eu comi quase o pote inteiro. O que vai acontecer comigo? Dor de barriga. Como é que vocês sabem disso? Já comi muita geleia. Porque ou a gente já fez isso, ou já viu alguém fazendo, ou alguém já avisou a gente que isso aconteceria. São 3 hipóteses, né? Ou a gente come, Manoel, assim, eu também já comi demais algum doce e passei mal. Também minha mãe me azia. Alguma coisa dá, né, Letícia? Dá azia, dá dor de estômago. Alguma coisa. Normal a gente não fica. Não. Então, Tudo em excesso, né? exatamente.
O Mas melhor daí aprendizado é pela experiência, não é tem pela jeito. experiência, exatamente. Digamos que eu quisesse entender por que que esse doce me faz mal. Eu poderia só assumir que esse doce me fez mal e não comer mais doce em excesso. Eu poderia ter achado que eu não comi demais e ter achado que figo me fazia mal e nunca mais comer figo, mas eu quero entender por que que me faz mal. Como é que eu faria, transformaria em conhecimento científico? Eu pesquisaria algo que alguém já tivesse comprovado por que que comer em excesso faz mal. Eu poderia pesquisar. Exatamente. Alguém mais tem alguma dica? Aceito dicas. Você teria que comer outras doses, eu acho. E mais pessoas comerem outras doses, na verdade. Teria que comer outras doses, outras pessoas teriam que comer, pessoas com hábitos parecidos, preferencialmente comer doses diferentes também, ou as mesmas doses que eu. Como a Emanuele falou, eu teria que pesquisar ali os princípios, os fundamentos, ver o que se escreveu sobre isso. Teria que ver, provavelmente, quais são os componentes nutricionais. Então, eu teria que organizar de uma forma que eu conseguisse verificar aquilo, né? Certo? Não certo. É importante que vocês entendam porque o trabalho vai ser sobre isso. Certo. Tá. Mas eu não mordo, gente. Vocês podem perguntar, tá? Durante a semana também. O que eu quero que vocês façam essa semana? Eu vou postar o vídeo, vou postar os materiais complementares. Então, como eu não queria ficar enrolando muito vocês, porque provavelmente uma parte de vocês trabalha ou em casa ou fora de casa durante o dia, se não todos. Alguém aqui trabalha em casa ou fora de casa falando nisso? Que eu tô supondo, né? Eu Isso é um exemplo. trabalho de manhã e de tarde. Sim. Sim. Eu também. Sim, também. Amanda, Maria Eduarda, Cauane também, Yuri também. Eu também trabalho o dia todo. Letícia, então, eu tô supondo, a minha ideia é eu não estender muitas aulas, porque eu tô supondo que vocês estão cansados, né? E que esse não é o modelo mais propício para a gente se concentrar em aula. Então, eu não quis enrolar, deixar cada um de vocês falar para se apresentar. A ideia é que vocês criem aqui, vocês vão vir aqui, deixa eu visualizar como aluno, daí a gente vê certinho como é que aparece para vocês. A ideia é que vocês venham aqui no fórum de apresentação e se apresentem, cadastrem um tópico, aqui está a descrição, conta nesse espaço quem você é e por que escolheu esse curso. Vocês devem ter feito isso em 30 mil disciplinas, em todas as disciplinas, mas vou fazer de novo. Vocês podem, inclusive, pegar de outra disciplina, acessar no SIG e copiar e colar aqui, não tem problema não, tá? Até porque eu não vou saber, olha só como eu estou sendo parceria de vocês. E daí vocês vão dizer: olá, sou a prof. Mari Raposo. Prof. Mari Raposo. E daí depois aqui eu vou escrever. Se vocês quiserem colocar uma foto de tirar aqui o notificar, porque vocês vão estar recebendo 300 mil e-mails, né? Então, eu vou deixar para postar depois a minha, vou postar a minha apresentação também ali. Essa é a primeira atividade de vocês, que eu gostaria que vocês fizessem, mas que não vale nota. A segunda atividade, que tem peso 2, eu quero que vocês pensem numa coisa do dia a dia de vocês, ou uma coisa que tenha a ver com o curso, alguma coisa que seja conhecimento empírico, que seja conhecimento do dia a dia, seja ele popular ou não, e que vocês pensem como ele poderia virar conhecimento científico. Vocês não precisam fazer o processo detalhado. Vocês podem fazer como a Emanuele e a Hilda fizeram ali. Para transformar, ou para saber se é melhor tábua de madeira, de vidro ou de plástico na cozinha,
Eu coletaria tábuas usadas por diferentes famílias e faria meios que tenham hábitos comuns, que tenham hábitos semelhantes, e faria testes da presença de micro-organismos nos diferentes materiais. Preferencialmente, escolheria famílias que usassem as três formas e mediria nos equipamentos, compararia os dados de equipamentos da mesma família. Ou, em laboratório, eu selecionaria algumas tábuas, um determinado número de tábuas de cada material, igual de cada material, 5, 10, 35, 98, sei lá, atribuo um número aleatório, e em cada uma cortaria por um número de vezes um determinado tipo de alimento e depois veria a taxa de oxidação, os micro-organismos, mediria, jogaria vinagre para ver se faz bolinha. Não, tô brincando, gente. Mas, nesse sentido, como é que eu transformo um conhecimento científico, um conhecimento popular ou um conhecimento empírico num conhecimento científico? Lá na minha escola anterior, a professora Ruthzinha usava uma metodologia diferente para fazer a gente entender fórmula de Bhaskara, que é a coisa que mais eu ouço reclamar de matemática. Ninguém reclama de matriz, né? Engraçado, o pessoal só reclama de Bhaskara, nem de logaritmo, mas tudo bem. Não sei porque eu revolto com o coitado do Bhaskara. E olha que a Bhaskara é mais fácil que os outros dois. Bhaskara, nunca reclamei, mas matriz e logaritmo eu nunca consegui entender direito, mas tudo bem, né, cada um. Mas daí eu quero saber como é que ela desenvolveu essa metodologia, como é que eu faria? Eu entrevistaria ela eu faria uma entrevista, colocaria perguntas que levassem ela a lembrar das aulas anteriores dela, e quando dela como aluna e como professora, das experiências, para ela contar se teve alguma experiência que marcou ela e que fez com que ela desenvolvesse essa metodologia. Deu para entender mais ou menos a ideia? De minha parte, sim. Se alguém tiver dúvida e tiver ficado com vergonha de perguntar, vocês podem entrar em contato com qualquer um dos 3 meios que está ali no cronograma no Siga. Quando eu substituir o cronograma também vai estar ali, mas provavelmente eu faça isso amanhã. Essa atividade vai ter peso 2, e vocês têm até o dia 14, que 14 seria a véspera da próxima aula, vai ter passado um dia da nossa aula, tá? Mas igual a gente deixa assim dessa vez. Professora, Fala, Letícia, pode falar. A gente faz em parágrafos? Tem mínimo para escrever ou não? Não. Atividade bem barbadinha, só para vocês começarem. Tá bem. A ideia também, vocês vão ver que a gente vai trabalhar progressivamente com a dificuldade. Então, a ideia dessa atividade é que vocês comecem a escrever. Por isso que ela não tem mínimo, não tem máximo, é num fórum, não tem letra específica, não tem. Com a próxima, a gente vai começar a ordenar a escrita, depois a gente vai começar a colocar nas normas, depois a gente começa a usar citação, e devagarinho a gente começa a transformar num trabalho de maior tamanho, tá? Eu vou parar de gravar, e aí, assim, fico disponível para dúvidas. Caso vocês não tenham dúvidas, vocês